Fala aí galera, tranquilo? Bem-vindo a mais um vídeo do Museu dos Quadrinhos aqui do curso Gico HQ. E agora a gente vai falar a parte 2 daquele vídeo que eu já falei antes. Se você não acompanhou, acompanha aqui. Super Aventuras Marvel, parte 1, tá aqui na cartela. E agora a parte 2. Eu ia fazer esse vídeo em duas partes, mas não vai dar porque é muita coisa. Esse vídeo não quero deixar ele muito longo para vocês não ficarem entediados aí com a minha careta. Então eu resolvi dividir em 3 partes, tá? Essa parte agora, a parte 2, olha, dá uma olhada nisso. Tudo isso aqui, depois da vinheta, tá bom? Fica aqui comigo, até já! Bem, beleza galera? Bom, bem-vindos de volta a mais um vídeo aí do canal Gico HQ, o Museu dos Quadrinhos está de volta. A gente vai falar agora de Super Aventuras Marvel novamente. Como eu falei no vídeo anterior, um dos mix de quadrinhos da Marvel mais queridos dos colecionadores de todos os tempos aqui no Brasil. Tratava de trazer personagens de lado B da Marvel. Então na primeira parte a gente viu que trazia o Demolidor do Frank Miller, tinha Conan, os personagens da Era Iboriana de modo geral, Sônia, Rei Cool, Mestre do Kung Fu começou a ser publicado também, veio da Heróis da TV, enfim. E agora a gente vai continuar relacionando a história dessa revista e os personagens, tá bom? Aí no vídeo anterior a gente viu então que a fase do Frank Miller de Demolidor termina e a fase do Chris Claremont com o John Byrne dos X-Men também termina. Então nessa fase nova a revista ganha... O mix vai mudando aos pouquinhos, como era a tradição dos formatinhos da Editora Abril. Personagens que eram publicados em outra revista vêm pra cá, e acho que estavam no Super Aventuras Marvel vão para outras revistas, então eles fazem meio que um rodízio entre as revistas. Na época eles publicavam 5 revistas de mensais. Então aqui a revista, o Mestre do Kung Fu, que era publicado em Heróis da TV, vem pra cá, né? E a gente tem os Eternos, continua aqui, infelizmente não foi terminado, o final da série não foi publicado, mas estava aqui também em Super Aventuras Marvel. E aqui a gente começa a fase dos X-Men o Chris Claremont continua no argumento, o John Byrne sai para outros projetos, e quem assume a arte é o Dave Crockett, que era o artista original antes do Byrne entrar. Então ele continua aqui, fica por um bom tempo. Em Demolidor, a gente começa a fase do Dave Mazzucchelli e roteiros do Danny O'Neill, que era o roteirista do Batman, e ele tenta manter essa pegada mais no ar do Demolidor, uma coisa mais, continua assim bem urbana, não muito super-herói, mas mais um gibi um policial que tem um cara com habilidades extraordinárias, né? O Mestre do Kung Fu, o desenho é do Gene Day agora, ele faz um trabalho muito bom de caracterização. Continua a Tropa Alpha, eu vou passando as capas e aí nas imagens vocês vão acompanhando. A Tropa Alpha do John Byrne fazia muito sucesso, aliás tudo que John Byrne desenhava fazia muito sucesso, né? Então tudo que o cara metia a mão era publicado aqui no Brasil, porque era um dos caras que a galera mais gostava mesmo de acompanhar, não só aqui do Brasil como nos Estados Unidos. Ele era tipo hoje, seria um superstar dos quadrinhos hoje, né? Então tudo que Byrne desenhava era publicado aqui no Brasil. Aí aqui ó, outra capa bem legal do Dave Crockett, já os X-Men ainda na fase clássica, né, com o Ciclope como líder e o Dave Crockett na arte. Uma coisa legal de se falar desse quadrinho aqui, no número 52, é que ele causou uma certa polêmica, que o Byrne publica essas páginas aqui, ó. Dá pra ver que só tem diálogo e requadro, não tem desenho. Ó. E naquele livro A História Secreta da Marvel, eles relatam que a Marvel não queria pagar pela arte aqui, porque não considerava isso como arte. Mas no final das contas acabou sendo publicado porque, a minha opinião, não tem desenho, mas tem a narrativa, né? Aqui é uma luta, parece até uma piada, né? Mas é a luta de dois personagens brancos na neve. É aquela história né, não dá pra ver nada, então fica como curiosidade, né? Mas ele acabou recebendo. Nessa aqui, a número 57, uma coisa legal a observar é a arte do David Mazzucchelli, que nas primeiras edições que ele pega o Demolidor, o desenho ainda está bem tradicional. Aqui ele já começa a ganhar uma arte mais fluida. Uma coisa que ele iria levar assim, a 10ª potência quando ele vai fazer, também com Frank Miller, o ano 1 do Batman. Uma arte mais fluida, bem enxuta em traços e bem expressiva. Nesse gibi aqui eu notei que, relendo, né, pesquisando para esse vídeo, que ele começa a ganhar mais fluidez e fica uma coisa menos, vamos dizer assim, menos tradicional. Aquela arte de quadrinho tradicional vem ganhando um pouco mais de personalidade no traço aqui, o David Mazzucchelli.
Essa edição aqui traz então a volta do Frank Miller nos roteiros do Demolidor com os desenhos do Dave Mazzucchelli, na fase que ficou conhecida, apesar de não ter aqui o nome da história, mas é a queda de Murdoch. Inclusive, essa história é muito querida pelos fãs, foi republicada pela Salvat, não sei se você consegue ainda comprar naquela coleção da capa dura. Eu não sei se a Panini republicou, a Salvat eu tenho certeza. Mas essa história é tão legal, tão impactante para o Demolidor, que inclusive foi a base do terceiro ano da série live action lá no Netflix, que você pode acompanhar, ainda tá online. Assiste enquanto a Disney não tira do ar, né? Mas tá lá ainda, a base, não é exatamente uma adaptação fiel, mas diversos elementos dessa série de histórias do Frank Miller e do David Mazzucchelli estão lá. História muito boa mesmo, uma história adulta, não era uma coisa de quadrinhos infantis. Como dizendo, o Frank Miller não escrevia para criança, até hoje, né? Não é uma coisa voltada para o público infantil. Muito boa mesmo, e foi publicada aqui na sensacional Super Aventuras Marvel. Nessa edição aqui, o Manto e a Daga passam a integrar o mix da revista, e o Mestre do Kung Fu, que era publicado aqui, volta para Heróis da TV, como falei, aquelas cirandas de personagens, né? Aqui nós temos o Paul Smith desenhando os X-Men, e ele fica por um bom tempo. Não é um desenho que me agrade muito não, acho ele um desenho... Ele faz os personagens muito magrinhos e com cara de velho todo mundo, não me agrada muito não. Chris Claremont continua nos roteiros. Essa revista aqui marca um período onde a revista ela tinha 84 páginas, era o padrão de todas as revistas da editora, então algumas passam a ter 68 páginas nessa época, não se lembro se todas, mas algumas passam a ter 68 páginas, então a revista fica mais magrinha e o papel também cai um pouquinho de qualidade. O papel era um papel mais branquinho, mais claro, e aqui ele fica um papel jornal, não é um papel tão legal. É nessa edição aqui. E também, o que tem? Aqui a fase da ninhada, que é uma fase dos X-Men que ficou... os leitores lembram bastante, com o desenho de Dave Crockett aqui. Aqui o finalzinho da fase do Demolidor, pelo Frank Miller e o Dave Mazzucchelli, que tem essa história bem legal com o Capitão América. Aqui uma das fases loucas, que é a Carol Danvers, outra personalidade dela, a Capitã Marvel, aqui ela assume a personalidade de Binária, também desenho de Dave Crockett. Nessa edição é legal porque tem um desenho uma história do Demolidor desenhada pelo Barry Smith, uma coisa que não é muito comum. Continua o Manto e a Daga no mix, e isso aqui é legal mostrar para vocês. É uma era pré-internet, mas a editora Abril estava sempre querendo saber o que os leitores achavam das publicações. Então volta e meia saía isso aqui, ó. Era uma pesquisa, você preenchia e mandava para lá, o custo era grátis, né? Mandava pelo correio. E eles faziam diversas perguntas, o que você está achando dos quadrinhos, histórias favoritas, perguntas sobre a sua casa, qual tipo de classe social você pertencia, enfim. Volta e meia eles faziam essas pesquisas, é bem legal mencionar isso aí. Tá, essa aqui o mix continua, né? X-Men, basicamente, X-Men, Demolidor e Manto e a Daga. Aí aqui nova mudança de mix, estreia o Justiceiro, pelo Steven Grant, e a arte do Mike Zeck. Mike Zeck era outro ilustrador muito requisitado e muito valorizado nessa época. Inclusive, ele fez o primeiro grande crossover da editora, né? Primeiro grande saga assim, envolvendo todos os personagens, que foi a Guerras Secretas, né? Na época, o Mike Zeck ele não fez toda a minissérie, mas grande parte é dele. Então aqui o Justiceiro vamos dizer, o ano 1 do personagem, né? Desenhado por ele. E isso foi republicado recentemente também, eu acredito, pela Panini, naquela coleção histórica Marvel. Mas aqui saiu em formatinho, pra mim tá bom demais, nem recomprei não, porque eu gosto bastante. Olha que capa legal dele. Capa pintada, né? Chama bastante atenção. Outra coisa legal nessa fase é o Thor do Walt Simonson, que começa a ser publicado aqui em Super Aventuras Marvel. Grande parte desenhada e escrita por ele, outra parte foi escrita por ele e desenhada do Sal Buscema, que é outro ilustrador que eu gosto bastante. Nessa edição estreia o Longshot, um personagem que não me agrada muito, mas tinha desenho do Art Adams e argumentos da Anna Nocente, que vem a ser a roteirista do Demolidor depois que troca, sai o Frank Miller, a Anna Nocente pega, né, os roteiros.
De vez em quando a gente tinha umas histórias tipo Marvel Team Up, que era o Homem-Aranha com outro personagem. Aqui é o Homem-Aranha com o Visão. Continua o Long Shot no mix. O Justiceiro passa termina a fase do Mike Zeck. O Justiceiro começa a ser desenhado pelo Klaus Janson, que na época estava em alta também, que era o cara que fazia arte final. Na verdade, ele trabalhou junto com o Frank Miller em Demolidor, e eles fizeram o Cavaleiro das Trevas juntos. Então, na época, no finalzinho do Demolidor, o Klaus Janson praticamente trabalhava só em cima de esboço do Frank Miller, pra você ver a qualidade técnica desse cara. E ele assume os desenhos aqui do Frank Castle, né, do Justiceiro. Essa edição aqui marca a estreia de um dos favoritos dos leitores, um ilustrador que eu pelo menos adoro o desenho dele, super dinâmico, que é o John Romita Jr., o pessoal chama de Romitinha. Ele começa o Demolidor aqui nessa revista, e roteiros da Innocent. Aí o mix continua, né, o Long Shot, Demolidor e o Thor, naquela fase maravilhosa do Walt Simonson. Bom, então aí a gente continua, esse mix vai ficar por um bom tempo, né, o Long Shot, o Thor e o Demolidor. Também tem uma fase que aparece o Casar, também do Brent Anderson. Fica um pouquinho Bruce Jones e Brent Anderson. Fica no mix um tempinho. Mas basicamente esse mix uma revista mais urbana, né, com Demolidor e Justiceiro no mesmo mix. E tem essa parte de fantasia que fica a cargo do Thor. Aqui, ó, o Casar do Bruce Jones e o Brent Anderson, se eu não me engano, que faz o desenho. Nessa fase do Justiceiro, a gente tem o Walt Potássio desenhando, e a gente tem Jim Lee desenhando. Jim Lee, no início de carreira, trabalhou aqui no Justiceiro. Mas a maior parte dos desenhos aqui é o Walt Potássio. Não sei se pronuncia assim, tá? Então, várias capas de Justiceiro. Como o personagem fez muito sucesso no Brasil, ele chegou a ganhar uma edição no estilo da Espada Selvagem de Conan, acho que durou 7 ou 8 edições. Depois a gente pode comentar em outro vídeo aqui. Mas era um personagem que fazia muito sucesso, o Demolidor também, né? A Innocent introduziu alguns outros elementos mais, vamos dizer assim, mais marvelísticos. Então tinha vilões mais... Tinha a Meredith Floyd, tá até aqui nessa capa, ela entra nessa fase. Então apresenta os novos vilões. O gibi deixa de ser tão noir, urbano, como era na fase do Frank Miller. Essa edição aqui traz a republicação da morte do Pássaro Trovejante, um dos personagens da Marvel que nunca voltou da morte, né? Continuou mortinho lá. Aqui tem a edição número 100, que é comemorativa do Demolidor. Aí vocês estão vendo aí nas imagens, eles pegaram diversas fases do personagem, né? E republicaram uma historinha de cada fase. Então tem desenho aí do Jim Collan, tem desenho do Wally Woods, bem do iniciozinho da fase, né, do Demolidor. É uma revista que foi só, como o Demolidor era importante na época, só dele aqui. Aí continua, né, Thor, Justiceiro, essa aqui bem legal, essa fase do Walt Simonson muito doida, né, que ele transforma o Thor num sapo, muito legal. A revista depois volta a ter, aqui acho que já tô falando, ela já tá com 84 páginas novo, a estrutura volta para 84 páginas. E ficou assim até o final da vida da revista, né? Que a gente vai publicar no próximo vídeo falando disso. Mas então, sem grandes novidades aqui no mix. Justiceiro. Ó, quanta capa do Justiceiro. Ó, pra você ver como que ele fazia sucesso. Ó, uma depois da outra. Aqui, ó, desenho do Jim Lee. Aqui uma outra edição especial. Eu acho que foi mais, não necessariamente por causa da numeração, é o número 112. Mas para poder, acho que caber as histórias todas aqui, tem essa fase do Thor, continua o Walt Simonson, ele ganha essa roupa meio cafoninha aí, né? Então a revista foi um almanaque. Aqui uma história do Estrela Polar, aqui já não tá mais publicando a Tropa Alpha, aqui são histórias soltas. E aqui a última que eu vou comentar hoje é a Innocent ainda no roteiro, mas aqui o Rick Leonardi assume a arte do Demolidor. Eu gosto bastante desse ilustrador, Rick Leonardi. Ele fez Manto e Adaga também, o Homem-Aranha 2099 também é dele. Enfim, vale a pena pesquisar esse cara. Ele tá meio afastado dos quadrinhos, mas fez muita coisa boa. Bom, já tô com 16 minutos, talvez mais aqui, muito tempo falando de Super Aventuras Marvel, então vamos acabar aqui e a gente volta na parte 3 para encerrar aí essa revista sensacional, a história dessa revista,
como ela mudou novamente no finalzinho da vida, o mix muda, entram novos personagens e a gente vai comentar no próximo vídeo. Bom, lembrando que se você não é inscrito, por favor, inscreva-se, seja bem-vindo, a casa é sua. Inscreva-se aí, aciona o sininho aqui para receber notificações de novos vídeos. Geralmente é um vídeo por semana que eu consigo fazer, porque envolve muita pesquisa, coleta de imagens e tal. Além dos vídeos do Museu dos Quadrinhos, a gente fala também da dicas de desenho, dicas de criação de quadrinhos. Confere aqui na cartela, o último que eu fiz foi sobre desenho de uma página. Tem a parte 1 também, que é o esboço da página e o roteiro. Se você está afim de aprender a fazer quadrinhos, gosta, que tem umas dicas bem legais, tá bom? E além disso, está rolando um sorteio aqui no canal. Vê esse vídeo aqui que fala sobre o Esquadrão Vitória, é o quadrinho que eu fiz, que eu estou preparando já a segunda edição. Quando chegar a 500 curtidas esse vídeo, vai ter um sorteio, você pode ganhar um exemplar da revista de graça aí na sua casa, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, agradeço a presença de todo mundo aí. Se você puder compartilhar o vídeo com seus amigos aí nos grupos de quadrinhos, para quem gosta de quadrinho de gibi antigo, esse é o canal, tá bom? A gente se vê brevemente mais um dos Quadrinhos. Obrigado pela sua companhia e tchau. Valeu!